Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Após um mandato relâmpago, o Sr. Nelson Tais deixou o Ministério da Saúde por ter se recusado a adotar o protocolo de administração da hidroxicloroquina logo na fase inicial do coronavírus, da Covid-19, como havia sido exigido por Bolsonaro. Vamos comentar um pouco esse episódio. Apesar de eu ter achado a curta gestão de Tais bastante medíocre, porque afinal ele foi incapaz de implementar qualquer medida séria, qualquer medida efetiva no enfrentamento dessa pandemia, tendo sempre se mostrado bastante inclinado a curvar-se aos caprichos do seu chefe, pelo menos na saída, no seu momento final, na sua demissão, acho que Tais manteve uma certa dignidade. Por quê? Porque creio que o próprio Tais chegou ao seu limite quando Bolsonaro exigiu que ele descumprisse as suas próprias obrigações como médico. E quais são as obrigações de um médico? Em brevíssima síntese, são as obrigações de lançar mão de todos os meios conhecidos pela técnica de um determinado período, de lançar mão de todos os seus esforços, de toda a sua perícia, de todo o seu empenho para alcançar resultados benéficos para o paciente, de preferência a cura, ou, se não for possível, uma cura, para tentar mitigar as condições daquele paciente. Contudo, essa obrigação do médico, como a obrigação de qualquer profissional liberal, implica necessariamente numa ampla margem de autonomia, de independência, para que aquele profissional, à luz da técnica disponível no momento, possa examinar as várias opções terapêuticas e decidir, caso a caso, de que modo tratará um determinado paciente ou outro paciente que apresente condições clínicas bem diferentes. Contudo, Bolsonaro não aceita, Bolsonaro se mostra completamente avesso a essas palavras, independência, autonomia e quaisquer sinônimos dessas. E assim, mais uma vez, virou as costas para a ciência e preferiu se obstinar no protocolo da hidroxicloroquina, mandando embora um segundo ministro da Saúde em menos de 30 dias e causando um enorme tumulto no país, inclusive no mercado financeiro, entre os investidores, mostrando cada vez mais, todos os dias, que estamos ao abandono em relação a essa situação da pandemia. Agora fica uma pergunta: por que vocês acham que Bolsonaro se obstina, apresenta uma verdadeira fixação nessa droga, na hidroxicloroquina, cuja eficácia terapêutica na Covid-19 não foi demonstrada por nenhum estudo conclusivo? Na opinião de vocês, gostaria muito de ouvi-los a respeito. Por que Bolsonaro se obstina em torno dessa droga específica? Em primeiro lugar, cheguei a cogitar de um eventual interesse, e aí me refiro a um interesse financeiro de Bolsonaro na exploração dessa droga. Porém, como não tenho evidências nesse sentido, se vocês tiverem, gostaria muito de ter acesso a elas, mas como eu não possuo essas evidências, desisti dessa linha e decidi procurar outra. Outra linha alternativa de argumentação pode ser enxergar a hidroxicloroquina para Bolsonaro como um meio de convencer, de
encorajar a população a sair às ruas e a retomar os seus trabalhos presenciais. Seria uma forma muito clara de encorajamento, sobretudo às camadas mais pobres e mais vulneráveis da nossa sociedade, que praticamente não dispõem de conhecimentos, de acesso a notícias, a publicações, muito menos a publicações científicas, e tendem a acreditar cegamente no que lhes diz o Messias, o presidente da República. Então, talvez essa droga possa ser um meio utilizado por Bolsonaro para estimular essa população a quebrar o isolamento social, retomar suas vidas diárias, tornar a trabalhar e assim a pagar impostos para custear uma máquina pública bastante cara, bastante ineficiente, paquidérmica mesmo, que nem ele, nem o senhor Guedes, seu ministro da Economia, tiveram coragem de enfrentar. Ninguém neste governo que se elegeu com promessas liberais, reitero eu, ninguém teve coragem de adotar qualquer medida liberalizante efetiva. Onde estão as privatizações das empresas estatais? Onde estão os cortes de gastos? Onde está a alienação de grande parte do patrimônio público, já que o senhor Guedes dizia que o Estado brasileiro era uma das maiores imobiliárias do mundo? Ele dizia isso logo no início do mandato de Jair Bolsonaro. Lembro claramente de ter assistido a mais de uma palestra dele nesse sentido. Onde estão todas essas medidas? Simplesmente não foram tomadas, foram engavetadas por covardia do senhor Bolsonaro e do senhor Guedes, que não tiveram a menor coragem de enfrentar corporações muito poderosas no país. Então, tendo a acreditar que essa cloroquina seja apenas um meio do qual Bolsonaro pretenda lançar mão para encorajar uma população inteira a retomar essas atividades, quase que transmitindo a seguinte mensagem: vejam, retomem a rotina de vocês e, se vocês adoecerem, não haverá qualquer problema, porque será administrada a hidroxicloroquina logo na apresentação inicial dos sintomas e vocês ficarão bem, vocês ficarão curados. Ora, uma população famélica, completamente desvalida e, em grande parte, muito ignorante, muito iletrada, tenderá a comprar essa versão de Bolsonaro sem perquirir a sua autenticidade científica. Mas aí fica mais uma pergunta. Será que é só isso? Será que é apenas essa a intenção de Bolsonaro? Ou será que há algo por trás dessa enorme tragédia do que pode vir a ser um grande genocídio entre nós brasileiros? Talvez haja, talvez Bolsonaro esteja apostando, esteja investindo na criação, na fermentação de um verdadeiro caos social para que, uma vez numa situação de enorme comoção, de enorme tumulto entre nós, ele tenha uma justificativa bem entre aspas, espero que vocês entendam, uma justificativa na cabeça dele para chegar a público e tomar medidas extremas. Pensem comigo, se diante desse adoecimento em massa, dessa mortandade em massa, que, reitero, pode configurar um verdadeiro genocídio, se diante disso e diante da crise econômica sem precedentes que virá como resultado desse primeiro fator, do adoecimento, pela não tomada de medidas eficazes contra a pandemia, pensem bem, podemos ter uma situação de terrível
caos, podemos começar a ter vários saques a supermercados, invasão de propriedades urbanas, podemos ter rixas, grupos lutando entre si pelas ruas, grupos bastante polarizados e incentivados por pessoas muito atuantes nas redes sociais e bem próximas ao presidente da República. Podemos ter todo esse caldo de cultura, para usar um termo biomédico, que favoreça um caos social diante do qual o presidente da República chegue ao seu povo, diante do seu povo, e afirme: olha, não me restou outra alternativa a não ser decretar, por exemplo, um estado de sítio, caso em que todas as nossas liberdades individuais serão extremamente afetadas, poderemos ser presos, recolhidos presos, sem um mandado judicial, poderão adentrar os nossos domicílios, poderão violar o nosso sigilo telefônico, o nosso sigilo fiscal, nosso sigilo postal ao bel prazer. Seria um caso extremo de estado de sítio. Mas aí vocês podem sustentar. Ora, até mesmo um caso extremo como o estado de sítio exige a autorização do Congresso Nacional. De fato, de acordo com a Constituição Federal, em caso de tumulto, de verdadeira comoção social, o presidente da República pode decretar estado de sítio mediante autorização do Congresso Nacional. Contudo, agora pergunto eu a vocês, uma vez tomado o poder dessa forma, porque a decretação do estado de sítio por alguém como Bolsonaro, que está longe de respeitar direitos individuais, liberdades individuais, autonomia das pessoas, como temos debatido tanto nesse canal, uma vez decretado um estado de sítio e, sobretudo, contando com o apoio das Forças Armadas, da alta cúpula das Forças Armadas, que ele parece estar cooptando mediante o oferecimento de cargos no governo, de várias benesses, aí fica a pergunta: quem exigirá que Bolsonaro cumpra a Constituição e solicite permissão ao Congresso Nacional para uma eventual decretação de estado de sítio? Não haverá meios de exigir, porque a força, inclusive as Forças Armadas, estarão todas com ele. Assim, diante desse panorama catastrófico, acho melhor que as nossas instituições despertem antes que elas sejam aniquiladas. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.